direito das coisas, se aproximam do direito das obrigações, mas com grãos saliens, porque tem sempre uma peculiaridade que é específica do direito de família. No caso aqui em tela, mais adiante eu vou explicar, a questão é porque não se trata propriamente de um condomínio, mas, a meu ver, de uma mancomunhão que tem que ser submetida a regras completamente diversas. Pois bem, a outorga uxorium marital, ela é exigível em casos de atos de disposição da propriedade imobiliária, quando o marido ou a mulher vão participar como autores ou réus em alguma demanda versando sobre direitos reais imobiliários. Aqui é uma imprecisão que já existia no Código de 1916 e que foi trazida para o Código de 2002. É evidente que quando o marido vai ser autor da ação, também nós vamos ter uma situação. Ele é o único legitimado e ela outorga poderes de mandato ao advogado exclusivamente para consentir com a propositura da ação, ou ela é colegitimada e ela é chamada como litisconsorte necessária para o processo. Então a situação é diferente. Agora, no polo passivo, apesar do Código, no artigo 1647, exigir que a mulher compareça para dar o consentimento, não é propriamente isso que acontece. Porque a ação não é do marido, o marido está figurando como réu. Então ele vai responder e quem tem que trazer a mulher para o processo é o autor. Então é interessante isso, porque não se trata de obter a anuência, mas se trata de um requisito de constituição válida da relação processual por imposição de uma regra de direito material. Além da outorga uxória necessária para essas disposições judiciais imobiliárias e para trabalhar como autor ou para atuar como autor ou réu em processos judiciais, nós temos também a imposição do artigo 1647 no sentido de que é exigível a outorga uxória marital para aval e fiança, para prestar aval e fiança. Isso, brevidades causa, só para apontar aqui a questão que era mais polêmica que o Código de 2002 resolveu, ele explicitou que é preciso a outorga em caso de aval, porque era aqui muitos civilistas perderam o sono para saber se podia prestar fiança, mas a obrigação cambiária sendo autônoma, se o aval não exigia, acabava sendo essa uma fronte para inúmeras fraudes, porque a garantia era prestada sob a forma cambiária, e isso está resolvido pelo Código de 1916. E além disso, a doação de bens, aqui a que se refere ao inciso 4 de 1647, só pode ser a de bens móveis, porque a de imóveis já estava proibida sem outorga no inciso 1. Então a doação de bens móveis comuns também só pode ser feita sem outorga, se for remuneratório. Os bens móveis particulares podem ser doados, mas os móveis comuns necessitam da outorga. Cabe tecer aqui alguma consideração a respeito dessa exceção a que eu me referi no princípio, qual seja a de que a outorga uxória marital não é exigível sob o regime da separação absoluta de bens. Aqui nós estamos num meandro de grandes polêmicas. Em primeiro lugar, porque a nomenclatura dessas questões todas, o que seria separação absoluta, separação parcial, comunhão universal, ela tem conotação técnica, mas ela não é aplicada corretamente nem pelo legislador. Na própria exposição de motivos do Código, o legislador se refere a um regime de separação parcial, como regime típico não existe. E isso gera um sem número de polêmicas, e algumas dessas polêmicas vão ser objeto da exposição da professora Karine Costa Lunga, que vai se embrenhar nesse vespeiro aí da questão de quais são os regimes que permitem a concorrência sucessória de cônjuges e dependentes. Pois bem, a meu ver, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque esse ponto de vista não é amplamente aceito, aliás, ele é bem minoritário,
A meu ver, no direito brasileiro, quando se fala de separação de bens, a separação é sempre absoluta. E por que a separação é absoluta? Porque se você estiver tratando de uma separação que não é absoluta, ela é um regime de comunhão parcial ou ela é um regime de comunhão híbrido, mas que não pode ser caracterizado como de separação. A meu ver, é uma excrescência falar de separação parcial. Separação parcial só poderia ser um regime híbrido, não típico, que contivesse regras prevalentemente de separação de massas patrimoniais, com algumas regras de comunicabilidade, mas não seria nenhum desses regimes típicos aos quais a gente está se referindo. Pois bem, e aí dirão, mas como é que fica a questão da separação obrigatória de bens? Essa separação obrigatória de bens não seria absoluta. Por que não seria absoluta? Porque é da tradição do direito brasileiro que, em caso de regime obrigatório de separação de bens, existe a comunicação dos aquestos e, portanto, praticamente esse regime de separação se transforma num regime de comunhão parcial. Isso tudo merece, e eu vou me restringir aí, porque senão vou estourar meu tempo, eu vou me restringir a essa polêmica para encerrar.